Você sabia que 90% das pessoas que usam lentes de contato cometem algum erro no uso ou no manuseio delas? Preocupados com os danos que isso pode causar, profissionais da saúde fazem todo ano a campanha Setembro Safira. E hoje aqui no Você vamos saber quais são esses cuidados essenciais para evitar infecções na vista e até cegueira. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui o oftalmologista Márcio Rodrigues. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tati. E essa campanha, doutor, ela é feita nos consultórios, no mês de setembro especificamente, mas claro, todo ano vocês estão ali orientando, mas no mês de setembro é específico. Exatamente. O mês de setembro a gente dedicou para um mês de preservação e conscientização nacional a respeito do uso das lentes de contato, de um bom manejo das lentes de contato. Claro que dia a dia, no consultório, a gente que recebe muito paciente sobre isso, a gente conversa com eles, mas esse mês especificamente é para conscientização. E quais são os principais erros? Nós estamos aqui com o nosso amigo, né, o Bonequê, e aqui, por exemplo, né, a lente de contato, muitas vezes as pessoas colocam, né, como a gente falou, o manuseio de forma errada, né? Sim. E o que isso pode causar à vista? Certo. A primeira coisa é uma boa adaptação. Lente de contato é um ótimo artifício, excelente para aqueles casos que os pacientes desejam se ver livre do óculos por algum motivo social, por exemplo, uma festa, a mulher se maquiar, Sim. jogar um esporte, um beach tênis, o que seja. Então, a lente de contato é um ótimo instrumento, mas desde que bem adaptado. O mais importante começa pela consulta oftalmológica. É importante frisar que lente de contato é uma prerrogativa de adaptação médica. É um ato médico, não é uma lente que você adapta em qualquer lugar, como a gente vê bastante acontecer. Então esse mês justamente é para conversarmos sobre isso. Então a gente vê muitos casos chegando ao consultório com muitos problemas. Da onde que veio? Da origem, às vezes da adaptação. Então no primeiro momento o paciente é feito aquela consulta de rotina, como todos nós fazemos. Exame de vista, ver que grau que o paciente tem. Dali a gente vai triar aquela vontade do paciente. Você tem, olha, o seu caso é miopia, astigmatismo, ou seja, os problemas de grau que existem. Você tem alternativas, você pode ir para o óculos, mas se você também quiser uma lente de contato, a gente pode fazer uma adaptação. Aí que tá, a adaptação não vai só naquela consulta. Aquilo ali é o início para a gente entender que grau o paciente tem, mas nós precisamos identificar exatamente a saúde dessa membraninha que cobre a cor dos olhos. Isso que eu ia perguntar, não é todo mundo que pode usar lente, né? A gente tem às vezes essa dúvida. Exatamente. Não é todo mundo. Não é todo mundo que é um bom candidato à lente de contato. Por isso que no exame, na triagem, a gente chega até esse parecer. O importante é ter uma boa saúde das pálpebras, um piscar correto. A higienização das pálpebras também tem que estar boa, não pode ter nenhuma doença de superfície ocular. Muitos pacientes, por exemplo, têm a síndrome do olho seco. Esse paciente não é um bom candidato naquele momento a usar lente de contato. Claro, tratando a síndrome do olho seco, ele pode ser sim um candidato à lente de contato. Então a gente tria isso durante uma consulta oftalmológica. Feito isso, vamos selecionar qual o modelo de lente, porque não existe só as gelatinosas, existem as gelatinosas tóricas, as gelatinosas anuais, as esclerais, as rígidas, ou seja, cada caso é um caso. E aí um médico oftalmologista especializado nisso vai identificar o melhor para aquele paciente. Quais são assim as maiores ocorrências, né, de manuseio e até mesmo, né, da pessoa chegar lá e falar, eu tô com alguma coisa no olho depois que eu comecei a usar lente. O que acontece mais? A infecção? Olha, o que eu vejo de principal no consultório são aqueles pacientes que usam as lentes de contato além do permitido. Então a lente de contato ela tem uma durabilidade, tanto de quando você abre o lacre dela, quanto no tempo do uso diário. Então, as lentes normalmente são projetadas para ser usado 8 a 10 horas por dia. O resto, ela vai ficar naquele líquido, que a gente tem aqueles estojinhos apropriados, os pacientes que usam lente de contato sabem como são, e aí eles guardam as lentes ali para ficar um período ali de pelo menos 12 a 24 horas higienizando naquele líquido. Onde eu vejo o erro, então, o paciente colocar a lente e ficar mais tempo do que o necessário no olho, é o número 1 disparado. Às vezes dormir com as lentes de contato é o pior cenário que existe, Tati. É o paciente dormir com as lentes de contato. Existem lentes de contato que podem sim para isso, mas elas são lentes terapêuticas, são lentes como se fossem curativos. Não é para visão, não é para enxergar. Mas elas são novas, então assim... Não, elas já existem, só que são prescritas pelo oftalmologista, né?
O segundo erro que eu vejo bastante é o paciente abrir o lacre, ele não usa o que a fábrica recomenda e que os oftalmologistas recomendam. Que seria mais ou menos um prazo de 1 mês a 1 mês e meio. Descartaria e pegaria uma nova. Então, os pacientes, por às vezes questão econômica, não fazem isso, né? Sim. E acabam usando muito mais tempo do que o necessário. O terceiro problema mais comum é a não adaptação com o médico. O médico não faz a lente, o médico não fabrica a lente, ele prescreve a lente, ele adapta a lente. Para isso ele precisa de uma série de exames para diagnosticar o problema real e qual o melhor modelo. E aí o paciente vai adquirir essa lente através de uma fábrica. Então isso... A questão eu acho que é o formato do olho, se eu estiver errada, me corrija, né? Também influencia, não influencia? E muito, o formato da córnea. Uhum. A córnea é aquela membraninha transparente que a gente põe a lente, ela cobre a cor do olho. Cada paciente tem um formato diferente, como uma impressão digital. A sua do lado direito pode ser diferente da do lado esquerdo, do mesmo paciente. Então é nisso que o exame vai detectar. E aí ali a gente vai moldar a lente específica para aquela córnea. Vamos deixar nosso amigo aqui. Vamos sentar aqui um pouquinho, doutor, pode ficar aqui à vontade. Nós estamos aqui conversando então sobre lente de contato. Se você tiver aí alguma dúvida, né? Fala com a gente, né? Manda aqui para o 99897-1000. Outra coisa que é interessante é a forma que a lente tem que ser guardada, que a lente tem que ser... Bom, o senhor falou que agora já tem lente que pode dormir na minha... Eu usei lente muitos anos e não podia dormir, né? Agora, então, que bom que já pode. Só que tem que tomar cuidado, tem que ser uma específica, né? Sim, sobre esse ponto, é só lente terapêutica. Então, são pacientes que têm doenças nos olhos que precisam de uma lente de proteção. Ela não é feita para visão. Então, não é aquele paciente que vai usar lá para seu esporte, nada. É um paciente que está com uma doença nos olhos. Essa lente é chamada terapêutica, não cosmética, né? Não é para tirar o óculos, né? Temos as lentes de contato também, as coloridas, alguns casos os pacientes gostam, acham bonito aquilo, pode ser adaptado também. E existe lentes de contato especiais para doenças da córnea, como ceratocônia, uma doença muito comum hoje em dia. E existe lente especial para esse paciente também. Tem alguns casos em que a gente já ouve falar que a lente dobra, né, no olho. O que o senhor orienta? Que a pessoa tire, né, ou leve, né, no consultório, e vá até o consultório para que seja retirado de uma forma correta? Claro. Então, o Setembro Safira é para isso justamente, a gente falar sobre prevenções, né? Se o paciente é usuário de lente de contato, fez todo esse processo como a gente comentou, mas ele sentiu algum incômodo no olho, está irritado, imediatamente retire a lente de contato. Guarde ela no estojinho ou até descarte, mas tire do olho imediatamente. Muitos casos, assim, principalmente pacientes que usam lente de contato e vão para mergulhar, vão nadar, é totalmente contraindicado, até para eu tomar banho. O ideal já não é estar com lente de contato, nenhum contato com água, certo? Só o da lágrima mesmo, né? Esse paciente pulou na piscina, está com lente de contato, olho irritado, tire imediatamente a lente. Eu recebi um caso não muito longo de um paciente que sabia adaptar a lente de contato, tirava, colocava tal, mas começou a conservar a lente de contato, né, naqueles estojinhos que a gente tem, com água de torneira. Questão, às vezes, financeira e tal. Ela desenvolveu uma doença seríssima chamada acantameba. É uma úlcera na córnea, uma ferida na córnea. E essa ferida vem da onde? Da má oxigenação da córnea, em primeiro lugar, ou seja, o paciente usava muito a lente, muito mais do que 8 horas ao dia. E às vezes dormia com esse tipo de lente. E o produto que foi colocado para preservar a lente, que deve ser um produto já vendido amplamente nas farmácias, né? Que ele é próprio para higienização, esterilização, substituiu por água de torneira e o protozoário ali, a acantameba, e isso colocou em risco a vida dela. O risco, a visão dela. E ela chegou a tempo até a gente, conseguimos tratar. Que bom. É isso aí, então, né? Tá aqui, ó, as dicas do doutor. Se você usa lente de contato, toma cuidado, hein? Tem que fazer tudo direitinho. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Prazer receber o senhor aqui, tá? E que aí o Setembro Safira seja um sucesso. Um sucesso. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada.